Em um mundo marcado por incertezas e inúmeros perigos, visíveis e invisíveis, é reconfortante saber que Deus prometeu proteger seus filhos. A vida não é um campo de brincadeiras, mas sim um verdadeiro campo de batalha. No entanto, podemos confiar na certeza divina que Deus nos concedeu. Ele está sempre nos observando e nos guardando em todos os momentos. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo o que é valioso é protegido. Independentemente de você acreditar ou não, você tem um valor inestimável para Deus. Mesmo que rejeite essa verdade, isso não muda o fato de que você é precioso aos olhos dele. Por essa mesma razão, enquanto você está aqui na Terra, Deus estabeleceu medidas para garantir a sua proteção. Hoje, exploraremos 6 maneiras diferentes pelas quais Deus protege você como seu filho. A primeira delas é a proteção de Deus por meio de sua constante segurança. Nada na Terra acontece fora do olhar atento de Deus. Na verdade, nada em todo o universo está além de seu campo de visão. Como está escrito em 2 Crônicas 16:9, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Essa passagem nos lembra que Deus observa tudo e está sempre pronto para agir em favor dos que o seguem com fidelidade. Como isso faz você se sentir? Saber que Deus está constantemente te observando. Isso te deixa assustado e nervoso por perceber que Deus está sempre atento a tudo o que você faz? Ou traz um senso profundo de paz ao saber que você está sob o cuidado constante de um Deus amoroso que só deseja o melhor para você? Pense nisso por um momento e deixe-me perguntar novamente. Como isso realmente faz você se sentir? Como isso faz você se sentir? Saber que Deus está te observando. Isso te deixa assustado e nervoso? Ou traz uma paz adicional ao seu coração? Acho que a resposta depende de como você percebe Deus. Se você o enxerga como um tirano cósmico, ansioso para apontar suas falhas e puni-lo por não alcançar o padrão de sua palavra, é natural que isso cause medo e ansiedade. Mas será que essa é a verdadeira essência de Deus? Sim! Eu também me sentiria assustado se visse Deus dessa forma. Mas se sua percepção de Deus for a de um pai amoroso, que enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados e transgressões, tudo muda. Ele fez isso porque sabia que você jamais poderia pagar o preço por conta própria. Então Jesus, seu filho perfeito em sabedoria, justiça e santidade, tomou sobre si o peso do pecado. Ele abriu o caminho para que você pudesse receber o dom da vida eterna e estar em comunhão com Deus para sempre. Se você percebe Deus como um pai amoroso, então sim, isso traz um nível profundo de paz. Saber que Deus está te observando significa que você está sob sua proteção constante. Mesmo quando seus inimigos conspiram contra você, Deus está ao seu lado, garantindo que os planos deles falhem e que você permaneça seguro em suas mãos. Lembre-se do que está escrito no Salmo 23:5. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esse versículo nos lembra que Deus é a nossa fortaleza, mesmo em meio à oposição. Mude sua percepção de Deus. Ele não está contra você, pelo contrário. Ele está ao seu lado, trabalhando em seu favor, demonstrando seu amor e cuidado em todos os momentos. Deus é por você. Ele está ao seu lado em todas as circunstâncias. Como está escrito em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo é um poderoso lembrete de que o amor e o apoio de Deus são inabaláveis. Independentemente dos desafios ou adversidades que enfrentamos, podemos ter certeza de que Deus está conosco, lutando por nós. O que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mude sua percepção de Deus. Ele não está esperando para te pegar em um erro. Acredite, se Deus quisesse te condenar, Ele já teria feito isso há muito tempo. Mas ao contrário, Ele escolheu te amar, te perdoar e te oferecer um caminho de vida e redenção através de sua graça. Deus está ao seu lado. Peço desculpas por repetir essa mensagem, mas ela precisa penetrar profundamente em seu espírito. Deus está ao seu lado e Ele te observa. Não para te julgar ou condenar, mas para te proteger. Ele cuida de você com amor e atenção, garantindo que você esteja sob sua guarda em todos os momentos. Confie nele, pois sua presença é um escudo ao seu redor. Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, há um número incontável de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados em sua defesa.
A Bíblia está repleta de histórias que ilustram essa proteção divina. Um exemplo perfeito é encontrado em 2 Reis 6,17, onde o profeta Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele momento, o servo de Eliseu viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Essa narrativa nos lembra que, mesmo quando não percebemos, Deus está mobilizando seus anjos para nos proteger. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que as montanhas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nessa situação, Eliseu e seu servo, Geazi, estavam cercados por um exército de homens inimigos. No entanto, a visão divina revelou que, apesar das circunstâncias, a proteção de Deus era infinitamente maior do que qualquer ameaça visível. Essa história nos ensina que Deus está sempre ao nosso redor, mesmo quando não conseguimos enxergar sua presença. Geazi estava tomado pelo medo, incapaz de perceber o grande exército do Senhor que cercava tanto ele quanto Eliseu. Somente após a oração de Eliseu, seus olhos foram abertos, permitindo que ele enxergasse o poderoso exército celestial que os protegia. Essa mesma proteção divina não se limita ao passado. Ela também está disponível para nós hoje. Deus continua a enviar sua ajuda e seus anjos para nos cercar e proteger, mesmo quando não conseguimos ver. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez que as coisas parecerem sair de controle, quando o medo tentar tomar conta, lembre-se, esse exército celestial está pronto, aguardando a ordem do Senhor para te resgatar em qualquer situação que você enfrentar. Mesmo nos dias de hoje, existem inúmeras histórias de filhos de Deus relatando livramentos milagrosos por intervenção angélica. Acontecimentos que desafiam toda a lógica humana e explicação racional. Esses testemunhos são uma prova viva da proteção divina que continua a operar em nossas vidas. Salmo 91:11 declara: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa divina nos lembra que não precisamos viver uma vida marcada pelo medo ou pelas limitações. Deus designou seus anjos para cuidar de nós, protegendo-nos em cada passo que damos. Com essa certeza, podemos viver com confiança e liberdade, sabendo que estamos sob a vigilância constante e amorosa do Pai Celestial. Acredite que Deus te ama profundamente e que seus anjos caminham ao seu lado todos os dias, sempre atentos para te proteger. A terceira e a quarta formas de proteção divina envolvem a construção de cercas de proteção ao redor de seu povo, como lemos no livro de Jó. O inimigo não podia tocar Jó porque Deus havia colocado uma cerca de proteção ao seu redor e sobre tudo o que ele possuía. Essa proteção divina é um testemunho do cuidado constante de Deus por aqueles que confiam nele. Portanto, podemos concluir que Deus coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, envolvendo-nos com seus anjos para garantir que o inimigo não possa nos alcançar. Assim como está escrito em Salmos 125:2. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você está cercado pelo amor e pela proteção divina, uma barreira inquebrável que te guarda continuamente, ontem, hoje e para sempre. Nunca tenha dúvidas sobre isso. Você está cercado por uma cerca de proteção divina. Na Bíblia, essa verdade não é apresentada como uma mera opinião, mas como um fato inquestionável. Deus prometeu cuidar de você, e suas promessas são firmes e eternas. Você pode viver com a confiança de que está sob a proteção constante de um Deus que nunca falha. Ao examinarmos mais profundamente a história de Jó, encontramos 3 verdades importantes no julgamento do inimigo em Jó 1:10. O próprio demônio reconhece: não o cercaste com uma cerca de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que possui? A primeira verdade que aprendemos é que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor de Jó pessoalmente. Isso nos mostra que Deus se importa profundamente com cada um de nós individualmente, garantindo a nossa segurança de forma direta e pessoal. Deus coloca uma cerca de proteção ao redor de você como indivíduo, cuidando de cada detalhe da sua vida. Além disso, aprendemos na história de Jó que essa proteção divina também se estende à sua família. Deus não apenas protege você, mas também envolve seus entes queridos com seu cuidado e segurança, criando uma barreira espiritual ao redor de todos aqueles que estão sob sua graça. Em terceiro lugar, aprendemos que Deus colocou uma cerca de proteção ao redor das finanças.
propriedades e de todos os esforços de Jó. Da mesma forma, Deus também protege suas finanças, seus bens e o trabalho das suas mãos. Com isso, podemos nos confortar e ter paz, sabendo que a mesma proteção divina que estava sobre Jó também está sobre nós. Esse cuidado é um lembrete constante do amor de Deus e de sua fidelidade em cuidar de todas as áreas da nossa vida. Embora não possamos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, elas estão lá, firmes e inabaláveis. Deus nunca deixa seus filhos desprotegidos, porque ele sabe que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. Se não fosse pela cerca de proteção de Deus, o inimigo já teria realizado todas essas coisas contra nós. Essa proteção invisível é uma prova do cuidado contínuo de Deus, nos guardando e preservando em cada momento de nossas vidas. Agradeça a Deus por sua cerca de proteção, que nos guarda em todos os momentos. O quinto modo como Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo não apenas nos guia, mas também nos protege, nos fortalecendo. Quando o Espírito Santo nos guia como filhos de Deus, ele nos direciona para estarmos no lugar certo, no momento certo, e para fazermos a coisa certa na hora certa. Nossa proteção, portanto, está diretamente ligada à liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Em algum momento, todos nós já experimentamos aquela voz interna, nos alertando ou nos impedindo de ir a determinado lugar, sem compreender totalmente o porquê. Muitas vezes, esse é o Espírito Santo nos conduzindo e protegendo, trabalhando no invisível para nos guardar e nos manter. Ao refletir sobre sua vida, você provavelmente se lembrará de momentos em que experimentou a orientação do Espírito Santo. Talvez você tenha sentido o que parecia ser apenas uma sensação estranha, dizendo para não ir a determinado lugar, para não tomar uma decisão específica ou para evitar alguma ação. Mesmo que, na hora, você não conseguisse explicar ou compreender totalmente, na realidade, era o Espírito Santo guiando você. Ele age sutilmente, muitas vezes sem que percebamos, mas sempre com o propósito de nos proteger e nos conduzir no caminho certo. O Espírito Santo nos guia e protege de maneiras que vão muito além do que podemos imaginar. Acredito genuinamente que, se pudéssemos enxergar todas as vezes que o Espírito Santo nos livrou e nos guiou para fora de situações perigosas ou ruins, talvez nos sentíssemos inseguros até mesmo para sair de casa. É por isso que precisamos orar continuamente, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de ouvir, entender e, acima de tudo, obedecer ao Espírito Santo quando ele nos guia. Essa sensibilidade à sua voz é essencial para vivermos sob sua proteção e direção divinas. A sexta forma como Deus nos protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único meio pelo qual podemos receber redenção e ser salvos da ira de Deus. É por meio desse sacrifício que somos purificados, justificados e libertos. O sangue de Jesus não apenas nos oferece salvação eterna, mas também nos protege espiritualmente, garantindo que estamos reconciliados com Deus e vivendo sob sua graça e misericórdia. Não! O sangue de Jesus possui poder e autoridade incomparáveis. Ele tem a capacidade de comandar, controlar e triunfar, porque é supremo. Sem o sangue de Jesus, toda a nossa fé e esforços espirituais seriam em vão. Você pode ler toda a Bíblia, orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há verdadeiro poder espiritual. É através desse sangue que recebemos redenção, força e a vitória final sobre o pecado e a morte. O sangue de Jesus é a base de toda a nossa fé e a fonte de todo o poder divino em nossas vidas. Sem a aplicação do sangue de Jesus, não há autoridade espiritual. Sem o poder do sangue de Jesus, somos incapazes de nos defender contra o inimigo. Como está escrito em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Esse versículo destaca que a vitória sobre o inimigo só é possível através do sangue de Jesus e do testemunho fiel da nossa fé. O sangue de Jesus é a base da nossa autoridade e proteção, e é por meio dele que permanecemos firmes contra qualquer ataque espiritual. Eles derrotaram, eles venceram, mas como venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Foi através do sangue de Jesus que a vitória foi conquistada. O sacrifício de Jesus já garantiu a vitória sobre o pecado, a morte
e o inimigo. O sangue do Senhor não apenas assegura a nossa redenção, mas é o fundamento do nosso triunfo. Não há batalha que não possa ser vencida, porque Jesus já ganhou a guerra por nós. Através do seu sangue, vivemos na plenitude da vitória que ele conquistou. Jesus já derrotou tudo o que poderia vir contra você. No Calvário, ele pagou o preço completo, não uma parte, mas tudo. Como está escrito em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa declaração poderosa nos lembra que, embora enfrentemos desafios e dificuldades neste mundo, podemos ter paz em Jesus, porque ele já venceu por nós. Sua vitória é definitiva e nos dá confiança para viver com coragem e esperança, sabendo que ele está conosco em todas as circunstâncias. No mundo enfrentaremos tribulações, mas Jesus nos encoraja. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O sangue do Cordeiro é de fato o segredo cristão para a vitória, mas há uma condição essencial. Ele precisa ser aplicado. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo, é uma arma espiritual poderosa que, quando usado com fé, nos protege, redime e garante vitória sobre qualquer ataque do inimigo. É por meio da aplicação do sangue que experimentamos a plenitude do poder de Deus em nossas vidas. Você precisa aplicar o sangue de Jesus à sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É uma responsabilidade pessoal e intransferível. É sua obrigação, seu dever, tomar essa atitude de fé, clamando pelo poder do sangue de Jesus sobre sua vida, sua família, suas finanças e todas as áreas que precisam da proteção e da redenção divina. Essa aplicação é um ato consciente e intencional, um reconhecimento de que a vitória e a segurança vêm somente através do sacrifício de Cristo. Agora, não estou falando sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue do Cordeiro nas portas de suas casas. Quando o mal passasse, ele não os tocaria, mas seguiria adiante. Da mesma forma, você precisa aplicar o sangue de Jesus espiritualmente em sua vida, clamando em oração pela proteção e redenção que vem do sacrifício dele. Esse ato de fé garante que o mal não prevaleça contra você, porque você está coberto pelo poder do sangue do Cordeiro. Devemos aplicar o sangue de Jesus em nossas vidas para que qualquer mal que tente nos atingir passe por nós. Quando o inimigo ou qualquer adversidade vê o sangue de Jesus, ele reconhece: este é um filho de Deus. Eu devo deixá-lo em paz. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo. É uma barreira de proteção espiritual que nos guarda e nos separa do mal. Ele é a marca da redenção e da filiação divina, lembrando que pertencemos ao Senhor e que estamos sob sua poderosa proteção. Há um poder extraordinário no sangue de Jesus, mas esse poder só é efetivo quando aplicado. Agora, imagine se os filhos de Israel no Êxodo não tivessem obedecido e aplicado o sangue do Cordeiro nas portas de suas casas. Imagine se eles tivessem apenas guardado o sangue em um recipiente, dentro de casa, sem colocá-lo onde era necessário. O sangue, embora poderoso, não teria cumprido seu propósito, porque não foi usado da maneira que Deus ordenou. Da mesma forma, o sangue de Jesus é uma fonte incomparável de proteção e vitória, mas precisa ser aplicado com fé em nossas vidas. Guardá-lo de forma figurativa, sem ação ou obediência, seria negligenciar o que Deus nos concedeu para vencer e nos proteger. O sangue deve ser colocado em evidência, espiritualmente, para que seu poder opere plenamente em nosso favor. Exatamente! Eles teriam sido perdidos. O sangue de Jesus é infinitamente poderoso, mas esse poder não se manifesta automaticamente em sua vida se você não o aplicar. É como uma ferramenta poderosa. Ela só é útil se for usada. Da mesma forma, o sangue de Jesus requer a sua ação, sua fé e seu compromisso em aplicá-lo. Esse é o seu trabalho, a sua responsabilidade espiritual. É um ato intencional de fé que abre as portas para a proteção, redenção e vitória que o sangue de Jesus oferece. Você deve aplicar o sangue de Jesus em sua vida. O sangue de Jesus é fonte de poder e proteção incomparáveis. Quando aplicado com fé, ele não apenas nos guarda, mas também nos fortalece contra qualquer adversidade. Há poder no sangue de Jesus para nos redimir, nos purificar e nos capacitar a vencer. Há proteção no sangue de Jesus que nos envolve e nos mantém seguros diante de qualquer ataque ou circunstância. Não deixe de usar essa arma espiritual poderosa em sua caminhada diária.